Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipuram Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bija Pradam. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Boa noite, saudações a todo mundo. A gente fez uma pequena pausa para também a gente ter tempo para estudar, né? A gente está fazendo uma revisão, então vários assuntos eles estão voltando e a gente está podendo reorganizar todo o mapa e é muito legal porque a gente está se programando também. O ano que vem vai ter muito conteúdo interessante e esse conteúdo ele vai tanto servir para as pessoas que estão chegando agora no grupo, e aí isso inclui as pessoas que estão fazendo a revisão do sábado também, como também vai ser muito importante para quem acompanha pelo canal. Então é sempre legal, né? Para quem assiste o canal, para quem recomenda o canal também, tá de repente podendo acompanhar em algum momento ao vivo para poder tirar dúvidas. Então agora a gente está fazendo esses dois encontros justamente para dar mais oportunidades para a gente conversar e poder aprofundar dentro de alguns temas no mapa também. A outra coisa relacionada ao nosso encontro é o aspecto filosófico que a gente vem trazendo ao longo desses anos, inclusive, que é a perspectiva, é o parâmetro pelo qual a gente utiliza a observação do mapa, né? As ferramentas que a gente utiliza para observar os karakas que aparecem no mapa, entendendo que tudo é o karma, é a partir da perspectiva da alma e levando em consideração os parâmetros filosóficos. E aí esses parâmetros filosóficos, eles estão nas escrituras védicas, então nos shastras. Então, a gente tem vários livros que falam sobre as técnicas astrológicas, mas ao mesmo tempo a gente tem os livros de filosofia que trazem para a gente a experiência dos sábios que criaram e trouxeram, né, através desse processo de Guru Parampara, de sucessão discipular, então, de mestre a discípulo, esse conhecimento ele foi transmitido. Então a gente tem dentro do nosso estudo duas vertentes. Uma delas é a vertente do Vedanga. Vedanga por quê? Porque é um dos angas dos Vedas. Anga é parte. Então o que a gente vai estudar o ano que vem é Panchang. Então são 5 angas. 5 angas a respeito da Lua. Então a relação da Lua com o Sol e do posicionamento da Lua no mapa. Então, através do Panchanga, a gente vai poder observar a nossa configuração original do nosso processador mental. E aí o nosso processador mental é a nossa percepção da realidade. Então, a gente precisa ampliar a nossa capacidade de percepção da realidade, entendendo a programação das coisas, entendendo a nossa própria programação e a forma como a gente se relaciona com essa diversidade de eventos naturais e emocionais. Então a gente também está observando, através dessa revisão, a forma como essa energia se divide. Então a gente tem as 12 casas zodiacais, a gente tem os 12 signos que geram a energia
que manifesta os eventos dentro dessas 12 casas, que são as áreas da vida. Então, essas áreas da vida vão ser movimentadas pela energia de um determinado signo. E aí a gente entende também que, além desses 12 signos, existem as 27 nakshatras e os 108 padas, que, como a Renata estava falando, a partir desses padas é que é determinado o tempo de cada dasha ou antardasha e os pratyantardashas do Vinshontari, que são os períodos da vida. Então, a gente está conseguindo fazer uma revisão até aprofundada de cada um desses elementos. Isso está no canal, então é só dar uma olhada, fazer as anotações, fazer os exercícios. Pelo lado filosófico, a gente estava fazendo um estudo do Srimad Bhagavatam e a gente estava pegando exatamente partes do Srimad Bhagavatam em que era descrito por Shukadeva Goswami para o Maharaj Parikshit processos e momentos distintos da criação do universo e da criação de múltiplos universos. Até que a gente chegou no terceiro canto do Bhagavatam e a gente estava na conversa entre Kapiladeva e a mãe Devahuti, que estava sendo narrada por Maitreya para Vidura. E aí isso estava sendo repetido por Shukadeva Goswami para o Maharaj Parikshit na Assembleia de Sábios no Ganges. Esse estudo, que é Sankhya Yoga, que está sendo falado por Shukadeva, por Kapiladeva. O que Kapiladeva está falando para a mãe dele, Devahuti, é Sankhya Yoga. E é o mesmo Sankhya Yoga que foi falado por Krishna para Arjuna na Batalha de Kurukshetra. Mas a forma como Kapiladeva descreve isso é extremamente profunda e interessante. A gente fez uma boa parte desse estudo, mas eu vou sistematizar esse estudo com um material também que vai acompanhar os versos nas quintas-feiras, a partir do ano que vem. E aí a gente vai fazer também uma outra leitura, que é uma leitura até rápida, do Guru Gita, que é uma escritura que fala sobre Shiva e Parvati. Então é uma conversa entre Shiva e Parvati, que também traz todo esse processo, que nesse caso não é Sankhya Yoga, mas também fala sobre o processo de mestre e discípulo e a busca pela autorrealização através da devoção. Então, até a gente terminar o ano, nesses nossos próximos encontros de quarta-feira, eu vou trazer algumas passagens específicas dentro da concepção, no caso, Brahma Madhava Gaudiya, que é a escola que a gente faz parte. Então, a Sampradaya, Brahma Madhava Gaudiya Vaishnava. E aí, dentro dessa corrente filosófica, que é muito ampla ainda, a concepção de Gurudeva e de Srila Maharaj, que é a concepção do Sri Chaitanya Saraswati Mati. Eu separei um texto hoje, que é uma aula de Gurudeva muito linda e muito curta, inclusive, que está no livro que se chama Atado pelo Afeto. E essa passagem, ela explica a forma como a gente pode perceber a manifestação do nosso próprio karma. O que é que eu quero dizer com isso? Todo o estudo de astrologia, como a gente entende, é a forma como o nosso karma de todas as nossas vidas passadas aparece para a gente na vida presente. Beleza. Então, por causa disso, um grande sábio, discípulo de Parashara, Jaimini, e Jaimini é um dos fundadores de uma das principais correntes filosóficas da Índia, ele cria um processo que fica conhecido como Karma Kanda. E Karma Kanda é uma matemática de como a gente pode olhar para o nosso karma, realizar atividades positivas,
para que nessa nossa própria vida a gente já tenha benefícios e a gente gere benefícios para as nossas próximas vidas. Então, existe um karma kanda específico para cada lugar e para cada pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? Cada profissão, cada classe de ser humano tem um tipo de karma kanda que é possível para ele e ele vai obter um determinado tipo de benefício material daquilo. Isso é Jaimini. Sendo que a gente não segue a corrente de Jaimini, a gente segue uma corrente que é transcendentalista. Então, karma bom e karma ruim, eles fazem parte da nossa vida material, mas a nossa vida material é uma experiência da nossa alma. Então, a gente precisa acumular méritos espirituais. E quando a gente está avaliando o nosso próprio mapa, a gente já olha como a casa 9, que é a casa da espiritualidade, a casa da prática espiritual, da religião, do conhecimento elevado, da filosofia, dos mestres espirituais, da peregrinação. Então, como a casa 9 está manifestando energia que vai funcionar para acumular méritos espirituais, e como a casa 10, que é a casa do karma, que é a casa da ação, e é a casa que vai também manifestar o resultado dessas energias. E aí manda isso para a casa 11, que é a casa dos desejos. Então, vai ter uma série de sequências que apresentam a forma como o karma se manifesta. Beleza. Mas se a gente busca a evolução espiritual, a gente tem que entender que tanto a alegria quanto a tristeza são transitórios. A fama e a infâmia é transitória. Então, todos os eventos da nossa vida funcionam como processos para a nossa evolução espiritual. Então, entendendo essa perspectiva, que é a perspectiva filosófica da avaliação, a gente vai para o caso específico. O caso específico é o seguinte. Primeiro, é que os Vedas, todas as escrituras védicas, né, os Vedas, e aí a gente tem os 4 Vedas e os Puranas e algumas Upanishads escritas, né, por Vyasadeva. Vyasadeva é a encarnação literária de Deus. Deus manifesta uma potência dele para se manifestar como compilador das escrituras. Vyasadeva é filho de Parashara. Parashara é o compilador dos Jyotis. É ele que decodifica a programação da manifestação cósmica. Então, Parashara, ele pega todas as forças que regem os fenômenos que acontecem dentro do universo, e aí, no caso, ele está definindo isso através do que acontece na Terra. Então, Parashara cria os Jyotis, e aí Vyasadeva, que é o filho dele, compila os Vedas e os Puranas e algumas Upanishads, que são a interpretação, a leitura, a narrativa dos acontecimentos da regência cósmica que foi revelada por Parashara. Então, Vyasadeva revela a história do tempo do universo, da criação. Então, dentro do Bhagavatam, a gente tem todos os processos da criação. Nos Vedas, então, no Rig Veda, a gente tem as regras, a gente tem o Atharva Veda, Ayurveda, Sama Veda, que são os rituais. Então, tudo estava programado, né? São formas de como o universo funciona. Beleza. Aí a gente vem para a escola mais próxima da gente, que é a escola que foi configurada por Srila Bhaktivinoda. Bhaktivinoda é o pai de Bhaktisiddhanta. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele tem um desejo de trazer de volta a pureza da prática espiritual através de uma profunda e elevada revelação filosófica que foi feita por uma outra manifestação de Deus,
no século XVI, que é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, tudo isso a gente também tem desenvolvido dentro do aspecto filosófico, mas o que eu quero trazer para o estudo de astrologia da gente aqui é o seguinte. Na Índia, a astrologia ela é muito popular. E a astrologia é uma das leis que regem a sociedade hindu também, durante séculos, milhares de anos talvez. Os casamentos e os acontecimentos da sociedade, eles eram feitos dentro de parâmetros astrológicos. Então, eram os astrólogos que orientavam a forma como as coisas iam acontecer, faziam os casamentos, diziam qual o melhor dia e qual é o melhor horário de fazer determinadas atividades. E aí o que é que acontece? Bhaktisiddhanta, que é o filho de Bhaktivinoda Thakur, ele se torna um grande perito numa escritura que se chama Surya Siddhanta. E o Surya Siddhanta é uma escritura matemática que fala sobre a astronomia, mas também fala sobre a forma como essas forças celestes mandam as energias que agem dentro do universo, que criam os eventos na Terra. Sendo que Bhaktisiddhanta, que é essa grande personalidade, ele extraiu a devoção desse conhecimento. E através da devoção que ele extraiu desse conhecimento, ele conseguiu derrotar várias outras filosofias e escolas impersonalistas. Não simplesmente por causa do livro Surya Siddhanta, mas porque ele era um perito em todas as escrituras e ele era um perito no Srimad Bhagavatam. Então, da mesma forma que Chaitanya Mahaprabhu derrotou os impersonalistas através do Srimad Bhagavatam, Bhaktisiddhanta também utilizou o Srimad Bhagavatam para derrotar várias outras escolas impersonalistas, se utilizando desse conhecimento matemático do Surya Siddhanta também. Beleza. Aí a gente tem Bhaktisiddhanta, que funda a escola Gaudiya Vaishnava no formato que a gente conhece. De Bhaktisiddhanta, a gente tem Srila Sridhara Maharaj e Srila Prabhupada como dois expoentes da filosofia. Srila Prabhupada traz o conhecimento para o Ocidente, Srila Sridhara Maharaj funda o Sri Chaitanya Sarasvati Mata na Índia. Beleza. Srila Gurudeva, com 17 anos, ele entra na missão Sri Chaitanya Sarasvati Mata. E aí é isso que esse livro, Atado pelo Afeto, narra. E ao longo dos anos que ele vive dentro do mosteiro, dentro da escola, Srila Sridhara Maharaj leva ele para aprender tudo que era possível de se aprender com os maiores mestres vivos e fidedignos na Índia naquele período. Durante esse tempo, Gurudeva adquiriu um conhecimento extraordinário, além do conhecimento que ele já tinha dentro dele mesmo, que ele carregava, e isso foi visto por Srila Sridhara Maharaj também, que identificou todas as boas qualidades dele, e todos os outros sábios que viam Gurudeva identificavam essas boas qualidades nele também. Gurudeva, ele adquiriu um conhecimento sobre os jyotis, sobre astrologia. E como ele era inteligente demais, ele virou um gênio da astrologia. Gurudeva tinha um conhecimento também místico do Ayurveda. Então, em algumas situações, Gurudeva teve insights de remédios que curaram várias doenças de Srila Sridhara Maharaj e de outros devotos na missão. Isso também está escrito nos livros. E tem até os próprios relatos escritos nos livros desses acontecimentos. E aí, essa passagem que eu vou ler agora é uma passagem de Gurudeva sobre a astrologia.
E essa passagem de Gurudeva é circunstancial. Por quê? Porque ela muda completamente a forma pela qual a gente olha para o mapa da gente. Então, assim, tudo que a gente está estudando e tudo que a gente está aprendendo sobre astrologia se transforma numa outra coisa depois do que Gurudeva fala nesse capítulo desse livro. Então, eu já vou começar a ler. Eu só queria justamente cantar as glórias da misericórdia de Srila Gurudev, porque qualquer benefício que eu obtive na minha vida até hoje é misericórdia de Gurudeva, é misericórdia do conhecimento que ele me revelou, do afeto, da ternura que ele me deu, e também todos os benefícios da associação da gente ou de qualquer coisa a respeito do conhecimento transcendental é misericórdia de Gurudeva. Então, que a gente sempre tenha essa reverência em lembrar dessa grande personalidade. E o mantra que eu cantei, o primeiro mantra, é um mantra em glorificação a Srila Govinda Maharaj, o Govinda Madi Purusha. Então, eu não vou repetir os mantras, eu vou só fazer a leitura, e aí na sequência a gente pode comentar sobre essa leitura, e a gente pode também, como a Parama falou, ver se o Gandanta vai ajudar. A gente pode falar um pouquinho de efeméride. Se ele não ajudar, a gente fica na parte de filosofia por hoje. É isso. Então, o título desse capítulo é o seguinte: A vida é valiosa. Aí é Gurudeva falando. Estou vivo pela graça do Senhor Krishna e de Guru Maharaj. Guru Maharaj, que é Srila Sridhara Maharaj, que é o Guru de Gurudeva, deu-me as suas bênçãos e, por conseguinte, eu continuo a viver. Ontem, completaram-se 72 anos de minha vida. Agora, depois de meu recente derrame, reiniciei minha vida de serviço ao Senhor Krishna mais uma vez. Estou muito feliz de ver aqui tantos devotos de todo o mundo. Acredito que eles tenham vindo pensando que talvez não vejamos novamente no próximo aniversário. Por isso, tantos vieram este ano e estão presentes aqui no Sri Chaitanya Saraswati Mati, pois desejam fortalecer sua vida espiritual através de tanta austeridade e da associação com os Vaishnavas. As Escrituras e o próprio Mahaprabhu disseram. Aqui tem uma passagem do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, que é Prabhu Kahena Krishna Seva Vaishnava Seva Nirantakara Krishna Nama Sankirtan. A meta da vida é esta atmosfera de Vaishnava Seva, Krishna Seva e Guru Seva. Então, Seva significa serviço, servir. Então, é servir o Vaishnava, servir a Deus, né? Servir Krishna e servir ao Guru, servir o mestre espiritual. Então, a meta da vida é a atmosfera de servir. A meta da vida é a atmosfera de servir o mestre, servir os irmãos, né? Servir os Vaishnavas e servir a Deus, servir a Krishna. Mahaprabhu nos mostrou que, ao cantarmos sempre o Mahamantra Hare Krishna, o coração nunca ficará desprovido de Krishna. Se você cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna sempre estará em seu coração. Os devotos sabem disso. Cantar sem ofensas é, sem dúvidas, difícil. Mas todos podem vir aqui ao Sri Chaitanya Saraswati Mati, obter inspiração e associar-se com outros devotos e comigo. Desse modo, o devoto fortalecerá os seus sentimentos. Ontem foi celebrada a cerimônia que comemora o meu aniversário
e todos desfrutaram associados com os demais devotos. E hoje estarão indo visitar o meu local de nascimento, Brahmampara. Eu fico surpreso com toda essa atenção, pois sou um menino muito insignificante e inocente. Gurudeva dizendo isso, né, velho? Isso é louco. Fico surpreso com toda essa atenção, pois sou um menino muito insignificante e inocente. Em seguida, a minha infância, me conectei aos pés de lótus de Srila Guru Maharaj, causei muitas perturbações, mas Guru Maharaj tolerou e me deu muitas instruções boas. Pela graça de Guru Maharaj, já se passaram 72 anos. Essa é minha boa fortuna, pois ao morrermos, não sabemos para onde iremos. Esse lugar e esse momento são como uma nuvem escura para nós. Quando se nasce, tem-se que morrer. Eu calculei astrologicamente que a duração de minha vida não seria muito longa, mas de apenas 65 anos, o que também foi calculado por outros astrólogos. Mas Guru Maharaj disse: jogue fora seu horóscopo, eu vou lhe conceder uma vida mais longa. Essa foi a minha boa fortuna, porque a vida é valiosa. Nas escrituras é dito que, quando você vive no corpo humano, você pode fazer muito por si mesmo. E esse muito significa que você pode praticar a consciência de Krishna e pode fazê-lo até sua morte chegar. Então, não convide a morte. O desejo de um servo é de sempre convidar o serviço, a boa atmosfera, a boa saúde e uma boa situação. Quando Guru Maharaj me concedeu uma vida mais longa, fiquei feliz de ouvir isso e hoje acredito nisso. Já se passaram 72 anos e tento continuar com meu serviço a Krishna, pois esse era o desejo de Srila Guru Maharaj. A melhor atividade para todas as almas diva é seu serviço ao Guru, ao Vaishnava e a Bhagavan, Deus. Ao nascer, a alma diva traz consigo tanto karma. Então, produz e acumula mais karma e sofre por isso. Mas, ao obtermos um corpo humano, obtemos mais consciência. No Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo 9, verso 29, encontramos dito que Labduasu Durlabam Sambhavante. Depois de tantos nascimentos, obtivemos essa forma de vida humana. Sambhavante Manushyam. Obtivemos um corpo humano. E esse corpo nos está oferecendo tantas facilidades para o avanço de nossa consciência no serviço ao Senhor Krishna. Mas não podemos controlar a duração de nossa vida. Então, temos de nos preocupar durante nossa existência. Enquanto vivemos nesse corpo, devemos tentar de todo o coração e com toda a nossa alma satisfazer ao Guru, aos Vaishnavas e a Deus. Ao servirmos ao Vaishnava, obtemos facilmente o Guru Seva, serviço ao Guru, para nossa elevação espiritual. Esse serviço alcança o Senhor Krishna e, por consequência, Krishna obtém boa nutrição do devoto. Isso nos concede uma vida de serviço transcendental. Este corpo nos permite obter todo o benefício. Tudo o que fazemos aqui materialmente produz karma, mas a atividade que desempenhamos para o Senhor é um trabalho espiritual e transcendental. Pode ser que vejamos isso ou não,
Mas quando no futuro recebermos a reação, compreenderemos onde é que estávamos e o que somos agora. Portanto, até que chegue a morte, todos devem esforçar-se por satisfazer ao Senhor Krishna, a Gurudeva e ao Vaishnava. Gurudeva é a forma não diferenciada de Krishna como seu representante nesse mundo material. Devemos tentar praticar a consciência de Krishna e satisfazer o desejo de Guru Maharaj sem hesitar. Estou tentando isso tanto quanto me é possível. No presente, tenho uma ótima oportunidade de fazê-lo. Quando eu era forte e jovem, fiz muitas coisas boas, mas também cometi vários erros. Nem todas as minhas atividades eram apropriadas para o serviço a Krishna, mas hoje, dia após dia, à medida em que envelheço, me preocupo muito com cada momento. Não permito que passe um momento sequer sem estar ocupado no serviço ao Senhor Krishna. O anseio pelo mundano existe em todos, mas a pessoa que se ocupa no serviço divino sob a orientação do Guru Vaishnava se tornará mais consciente e seus desejos mundanos irão embora. Essa é a nossa situação. Assim, a cada momento tentaremos nos ocupar no serviço ao Senhor Krishna. O tempo se soma cada dia que passa a nossa conta junto a Krishna, tal como, anualmente, precisamos prestar contas junto ao governo. Krishna já obteve 72 anos de minha prestação de contas. Ontem começou um novo ano. Um novo trabalho e uma nova situação apresentam-se diante de mim. Tudo será contabilizado e, portanto, devemos utilizar cada momento que nos é destinado de modo que nos beneficie. Dessa forma, ficaremos conscientes de Krishna. Caso contrário, tudo será arruinado. E não somente arruinado, mas tudo o que fizermos se voltará contra nós. Devemos nos tornar conscientes a respeito de nosso tempo de vida. Estou tentando de todo o coração servir a meu Guru Maharaj dentro das minhas possibilidades. Aconselho a meus amigos e suas famílias sobre esse ponto em particular. Através do Seva a Krishna, do serviço ao Senhor Krishna, evoluirão com plena consciência. A pessoa pode ser um brahmachari, um estudante celibatário, pode ser um grihasta, estar casado ou viver vida familiar, pode ser um vanaprasta, que está aposentado das atividades materiais, ou um sannyasi, que é uma pessoa completamente dedicada à vida espiritual e renunciada da vida material. Mas esse não é o ponto. O ponto é o Seva a Krishna, é o seu serviço. Quando obtivermos a oportunidade de realizar Seva, deveremos respeitar e satisfazer esse serviço. Serviço, esse é o objetivo de nossa vida. Dia após dia, não podemos perder tempo. O sol nasce e se põe, mas o tempo não trabalha em contra daqueles que estão servindo ao Senhor Krishna. Seja ouvindo, seja cantando. Aí aqui tem etc. Mas aqui é Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, Archana, Padasevana, os passos de Bhakti Yoga. Então, ouvir, cantar, lembrar, glorificar, adorar, servir. Então, todas as atividades podem ser feitas em consciência, né? Então, a gente pode estar servindo ouvindo. A gente pode estar servindo se associando. A gente pode estar servindo lembrando. A gente pode estar servindo fazendo nossas orações. Então, o tempo move-se a seu favor e registra créditos em sua conta. Depois da morte, isso nos concederá muito benefício, permitindo-nos obter mais oportunidades de servir. Agindo assim, a liberação deste mundo material será obtida facilmente. Ofereço minhas bênçãos a todos os devotos. Desejo que neste ano novo, todos possam se ocupar no serviço ao Senhor Krishna conforme suas possibilidades. Esse é meu desejo
Essa é a minha bênção e essa é a minha prece para todos, prece que faço ao Senhor Krishna. Hare Krishna. Transcrito por Krishna Shaya Dasa, pesquisa por Bhakti Sudhir Goswami e Bhakti Pavan Janardhan Maharaj Ki Jai. É isso aí. Jai, Gurudev. Eu acho que é bastante esclarecedor de todos os aspectos o que é um grande Vaishnava, né? Tipo, como é que Gurudeva consegue falar assim sobre ele mesmo? É uma pancada no ego do cara, assim, terrível, né? Tipo, amassa o juízo do cara. E aí a gente entende que Gurudeva era um perito em astrologia, não era brincadeira, ele não era tipo um menino, como ele está dizendo. Ele não era um menino, ele era uma das maiores autoridades. Ele só não era a maior autoridade Vaishnava viva, porque Srila Maharaj estava vivo ainda. Então, ele estava ali, e Prabhupada também estava vivo, e Gurudeva era muito humilde. Então ele via todos os tios espirituais e irmãos espirituais como superiores a ele. Mas Gurudeva não era brincadeira, ele era tipo garoto. Tem vários livros Gurudeva falando assim, garoto, ele ia para dar aula e ele derrubava os pandita, ele quebrava os maiores eruditos com coisas simples e os caras tipo ficavam impressionados com a inteligência dele. Então, Gurudeva calculou astrologicamente a morte dele. E os outros astrólogos peritos calcularam igual a ele. E Srila Sridhara Maharaj vira para ele e fala: jogue o seu mapa fora. Você vai viver o quanto eu quiser que você viva. E quando ele falou isso, eu acho que isso é nos anos 90. Eu tenho que olhar qual é a data desse, porque como essas palestras são de períodos diferentes, eu acho que essa palestra é dos anos 90. Gurudeva abandonou o corpo em 2010. 2009 para 2010. Ou foi 2009 ou foi 2010? Acho que foi 2010. Não, 2009. 2009, porque 2010 a Acharya Maharaj veio para o Brasil. Foi isso. 2009. Gurudeva abandonou o corpo em 2009. Então, se ele estava com 72 ali, ele chegou tipo nos 90. 90 anos. O Mohan pode me confirmar, mas eu acho que foi 90 anos. Então, a entrega, e aí é isso que significa Sharanagati. Sharanagati, a completa rendição. A completa rendição ao processo de vida espiritual, ele transforma completamente o karma da gente. Porque se a gente tiver a serviço, o quanto a gente puder servir, a gente vai ser utilizado em serviço. Mas se a gente está vivendo pelo nosso próprio karma, a nossa vida é muito limitada. A gente vai estar suscetível, vai estar submetido ao nosso karma e ao sofrimento do nosso karma a vida inteira. E a próxima vida a gente volta com mais karma para queimar. Mas quando a gente se entrega realmente ao nosso processo de vida espiritual, todo esse karma que iria vir na forma de testes, provações, dificuldades, ele vem transformado como aprendizagem para o nosso desenvolvimento espiritual e é algo que a gente pode compartilhar com as outras pessoas. Então, assim, o grande propósito mesmo do nosso estudo, do nosso encontro, da nossa pesquisa, é encontrar dentro da gente essa sinceridade em querer evoluir espiritualmente. Porque o processo é de evolução espiritual. O karma é inevitável. Então, se a gente tiver a bênção de um grande Vaishnava, a bênção de um grande devoto puro, como o Gurudeva teve, a gente vai ser realmente assim, liberado desse sofrimento. E assim, não quer dizer que a vida de Gurudeva foi a coisa mais linda do mundo, não.
Gurudeva teve vários problemas de saúde. Gurudeva enfrentou muita dificuldade a vida dele inteira. Então, não é que a vida se torne uma vida fácil, mas a vida passa a ter um significado, a vida passa a ter um propósito elevado. Você vai olhar para a sua existência e você vai entender o que está acontecendo com você. Você não vai estar sendo jogado de um lado para o outro como uma bola, no pinball, esperando a hora que você vai cair no buraco e game over. Não, você está dentro de um processo de evolução. Você está entendendo que cada atividade, cada acontecimento, cada sentimento na sua vida tem um significado muito mais elevado do que uma simples aleatoriedade. E andar dentro dessa certeza, né, que é a certeza da alma, é a certeza do coração, é a certeza da nossa intuição mais profunda de buscar pelo que é mais elevado. Então, Gurudeva falava também, né, tudo se baseia na sinceridade. O quanto a gente é sincero com o nosso próprio coração em buscar pelo que é mais benéfico para a nossa existência e para a existência de todo mundo que está próximo da gente. Porque pelo desenvolvimento da nossa potência interna, pelo desenvolvimento da nossa prática e da própria misericórdia que descende e é transferida, né? Então a gente é capaz de plantar sementes e melhorar o ambiente onde a gente está através desse conhecimento. Então, assim, astrologicamente, a gente precisa entender quem a gente é. Então, a gente olha para o mapa da gente para quê? Para saber quais são as nossas habilidades, para se preparar para os desafios que vão vir, para ver o que é o melhor que a gente pode fazer em cada situação e aprender qual é o papel de cada pessoa que está na vida da gente e o que é que a gente pode fazer de melhor para cada uma delas. A gente estuda o mapa da gente porque ele orienta essa movimentação no campo tridimensional, que é onde acontecem os eventos, e orienta também a forma pela qual a gente pode ressignificar memórias que vão continuar vindo ao longo da nossa vida dentro dos eventos que continuam se repetindo, porque são as provas que a gente não passou e que a gente vai ter que viver elas de novo. Beleza. O que é que isso significa da perspectiva filosófica? Krishna e Arjuna estão na batalha de Kurukshetra. E aí Krishna está ali orientando Arjuna para lutar. Então, cada batalha de Arjuna, cada pessoa que Arjuna vai enfrentar no campo de batalha, representa um dos desafios que a gente enfrenta na vida. Então, o Bhagavad Gita, ele é esse manual de instruções que fala como a gente vai enfrentar esses desafios da vida da gente. Então, a gente vai ter dentro do Gita, que também é o estudo de Sankhya Yoga, as ferramentas. E essas ferramentas servem para todas as pessoas. Então, são ferramentas de autoconhecimento. São ferramentas que empoderam a nossa existência material para que a gente tenha o máximo de performance possível da nossa vida. Então, não é simplesmente desejar ser o melhor e fazer o melhor. É fazer e ser o melhor sempre. Por quê? Porque tudo que a gente está fazendo, a gente está entregando para Deus. Pessoalmente, a gente está colocando todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações voltados para uma relação amorosa, afetuosa, de entrega e individual para Deus. Só que Deus, ele está externamente, né? Ele se manifesta numa forma pessoal, que é a forma pela qual a gente busca se relacionar com Deus, mas ele vive dentro de cada pessoa e ele vive dentro da gente também. Então, como a gente está procurando por Deus dentro da gente, como a gente está vendo Deus nas outras pessoas e como a gente
procurando e vivendo Deus acima de todas as coisas. Então, a verdade, ela está dentro de todas as concepções filosóficas. A gente só precisa ter essa percepção sutil de perceber os códigos, ler os códigos, interpretar e utilizar os códigos na prática, trazer a prática da filosofia mais elevada para a existência, para o dia a dia da gente. Então, é um processo individual, voluntário e amoroso de procurar pelas nossas próprias falhas, corrigir essas falhas. Então, oferecendo humildade, tolerância e respeito a todas as pessoas. Vocês já estão cansados de ouvir isso, né? E Gurudeva falou isso milhares de vezes. Gurudeva repetiu isso milhares de vezes, porque essa é a mensagem de Mahaprabhu também. Trinadapi sunichena tarora sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Então, seja mais humilde do que uma palha na grama. Seja mais tolerante do que a árvore. Então, não importa se você está dando machadada na árvore, ela vai ficar lá. Ela pode cair em cima de você e lhe matar, mas a culpa ainda vai ser sua, não é da árvore. Então, não é nem culpa dela se ela lhe matar no final. Mas, assim... E ofereça respeito a todas as pessoas, né? Porque a gente não conhece, em última análise, qual é o estado de consciência de nenhuma outra entidade viva. Então, a gente não pode fazer julgamento sobre ninguém. E aí, sim, a gente vai estar se purificando para cantar congregacionalmente, né? Para a gente poder se associar com pessoas santas e cantar os nomes de Deus com o coração puro. A gente tem que desenvolver essas qualidades. Isso é independente de religião, galera. Isso é independente de qualquer crença. Isso é independente de qualquer coisa. Isso são valores universais. Então, isso foi revelado por Mahaprabhu? Foi. Isso foi revelado por Jesus? Foi também. Isso também foi revelado por Buda. Isso também foi revelado por Maomé. Isso foi revelado por Gurudeva. Isso foi revelado por Srila Maharaj, por Prabhupada. Cada um dentro de tempo, lugar e circunstância para um determinado público. Mas o tempo deturpa todas as coisas. Então a gente precisa o tempo todo orar e vigiar a gente mesmo para ver se a gente está andando dentro dos parâmetros que a gente acredita que são os mais elevados. Então, assim, em resumo, esse texto de Gurudeva é muito lindo, muito lindo. Quem quiser depois o livro, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu mando o PDF, assim, é impressionante. Esse livro é incrível, é de chorar do começo até o fim, assim. Mas é bom conhecer também mais sobre Gurudeva para poder entender porque é tão emocionante, porque é emocionante. E é isso, para a gente ter essa percepção mais clara de que não existe um fatalismo, nem um determinismo dentro da astrologia, por mais que a gente veja que tem. Porque quanto mais a gente estuda Jyotish, mais a gente vê que tudo está programado. E é praticamente impossível sair dessa programação. É bizarramente impossível sair dessa programação. Mas Gurudeva, misericordiosamente, ele revela isso que aconteceu com ele. E aí a gente tem um parâmetro para entender que Gurudeva, ele fala no final, ele ora para que a gente receba essa mesma misericórdia. Mas para a gente receber essa mesma misericórdia, a gente precisa se dedicar no mesmo nível e ser sincero no mesmo nível. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, ler esse texto e trazer Gurudeva para vocês, porque é a coisa mais importante para mim é poder distribuir Gurudeva para as pessoas. E eu talvez não seja um bom exemplo disso, então eu fico feliz de ler Gurudeva pelas palavras dele mesmo. Então é uma grande oportunidade que vocês me dão.
Eu agradeço mesmo por essa atenção e por esse tempo. E eu quero abrir para vocês fazerem comentários e a gente, de repente, entrar um pouco nas efemérides. Então, fica à vontade, eu vou gerar as efemérides. Ninguém vai falar nada. Galera. Então tá bom. Eu fiquei emocionada pela forma que você se emocionou também. E dá para perceber que hoje você está bem emotivo, talvez seja pelo seu professor, que você ia fazer um agradecimento para ele, mas chegar nesse estágio de evolução, de conseguir amar todos, acho que é bem difícil, né? Principalmente onde a gente tem um Marte na casa. Mas tem que ser duro mesmo, né? A gente está no processo, né? A gente tem Gurudeva como exemplo. E a gente tem que tentar seguir o exemplo. Muita gente tem Jesus como exemplo, e é um grande exemplo, é um exemplo incrível, um exemplo extraordinário. Fala sobre uma capacidade de amor incondicional também. Então, são muitas diferentes formas de amar. A gente tem que procurar qual é a forma que a gente consegue amar. E amar é interessante porque perdeu muito significado para a gente. Mas quando a gente pensa em devoção, devoção é amor incondicional. Porque você não está esperando nada em troca. Então, o amor também não espera nada em troca. O afeto não espera nada em troca. Então, a gente tem que olhar para esse lugar. Quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha para as situações, quando a gente olha para todas as formas de relacionamento, a gente tem que olhar para esse lugar, olhar tipo, eu só preciso dar afeto e deixar para lá, tá ligado? É temporário de qualquer maneira, vai passar, seja bom, seja ruim. Então, como é que a gente vai lidar com essas situações, né? E eu, assim, na real, eu me emociono pela forma como o Gurudeva ele se enxerga, porque Gurudeva é sincero, ele não tá falando para parecer legal, tá ligado? Gurudeva não tá falando para parecer humilde. Ele tá falando assim do fundo do coração dele mesmo, tá ligado? Ele fala e aí você quem conhece Gurudeva por algum motivo conhece a história do Gurudeva e ouve ele dizer isso de si mesmo. Não dá para olhar para ninguém, para nenhuma outra pessoa, praticamente colocar ela em qualquer plataforma. É como se tudo tivesse abaixo de Gurudeva. E como o Gurudeva se coloca embaixo, é como se não tivesse onde se enfiar. É como se desse vontade de cavar um buraco e se enfiar dentro, tá ligado? Então, assim, é surreal a forma como é sério, tipo uma ema, tá ligado? Uma avestruz. Dá vontade de virar um tatu, velho. Dá tipo, velho, o que que eu vou fazer? Eu vou virar uma minhoca. Aonde eu vou me fiar, tá ligado? Não tem condições. Então, E o é impressionante. mais interessante é como a gente fica totalmente deslocado quando a gente começa a se aproximar da essência de Deus mesmo, né? A gente não cabe mais em qualquer lugar, a gente não consegue mais comer em qualquer lugar, porque assim, mas tem isso aqui, aí tem isso ali, e aí a gente fica totalmente deslocado, você fica perde o chão, você fala, meu, eu vou me reconstruir tudo de novo para ver onde eu vou conseguir me encaixar agora, né? É isso, mas é o que os gurus falam, a vida é ajustes, no plural, né? A vida é ajustes. O tempo todo você está Agora, ajustando alguma coisa aqui.
a vida são, né? Foi mal, eu não sei mais falar português. Fala aí, Renata. Não, e eu acho assim incrível a ferramenta de autoconhecimento, né? No caso, a astrologia védica, porque ela traz esse reconhecimento do que nós verdadeiramente somos. E eu acho que é muito fantasioso a gente achar que se ligar com a espiritualidade é você se reconhecer como Jesus, como o muito bom, né? E é você se reconhecer como você é, você aceitar, né, o que você é, você se reconhecer, que eu acho que todo o processo parte daí, né? Então, eu acho que é essa verdadeira, assim, nós chegamos aqui separados, né? Viemos em tantas e tantas e vamos talvez permanecer em encarnações separados de Deus, buscando reconhecer nossa verdadeira essência divina, né? E eu acho que isso parte muito desse reconhecimento. E é o que você falou, assim, a astrologia, ela mostra isso, assim, eu vejo que é um caminho que a gente tende a percorrer mesmo e a gente acaba se entendendo como protagonista, né? E nunca passa a ser nada o outro, né? Porque, afinal de contas, aqui já traz o pai, a mãe e tudo mais, né? Então, a gente passa a entender o real papel que nós temos, né? E sair da vitimização que não deixa a gente chegar a lugar nenhum. E se Gurudeva diz que a gente precisa, que a nossa religião, a dele, e se a dele é a nossa, é procurar os defeitos nele e corrigi-los, o nosso mapa é o lugar para fazer isso. E aí é engraçado porque a gente só quer, isso é natural, a gente quer achar qualidades, a gente quer achar potências. Mas aí tá ali, né? Casa 6, casa 8, casa 7. Você pega aquela sequência de baixo ali, é treta já para resolver. E o crescimento do Vaishnava, eu ouvi uma vez, se dá a partir da percepção que ele tem de que ele ainda não chegou. É o tempo inteiro percebendo, é isso que o Guru falou, onde eu cavo um buraco para me enterrar, se Gurudeva está dizendo que ele é um menino, eu sou o quê? A formiga? A pulga? Tipo, né? Mas aí também a gente percebe, ok, não dá para se comparar com Gurudeva, vamos com calma, porque isso, inclusive, eu acho que é um tipo de ofensa, a gente não está nesse patamar, mas escutar o que ele está dizendo e falar assim, será que eu consigo? O que ele está dizendo é, eu estou fazendo nas medidas das minhas possibilidades, isso é Gurudeva, mas a gente tem outra medida, só que a gente vai com a medida que a gente tem, com a que a gente conseguir, mas manter esse foco. E eu fiquei emocionada também porque ele diz que a vida é preciosa sei lá, talvez uma influência muito forte de Rahu na minha vida, eu estou sempre querendo vazar. Cortar o caminho, né, dar uma morrida para ver se rola outro karma, se eu não preciso resolver o que eu estou resolvendo aqui, tipo, já cansei, já está resolvido. E ele está dizendo, não faça isso, você precisa ficar até o último segundo. E se você se comprometer com o serviço, se você se comprometer com alguma coisa que seja digna e justa a partir do ponto de vista humano, talvez você tenha essa bênção da sua vida se estender para que você possa continuar o seu propósito, a sua missão e a sua evolução. E também, se morre, volta, porque é nisso que a gente está, sobre isso que a gente está falando, então, na astrologia a gente vê mapa de vida passada, a gente vê a casa 12 que fala das condições, e aí já tem gente que diz que o que não resolve aqui vai para casa tal, com planeta tal, e vai ser arquivado de uma forma X, ou seja, tem gente que já está querendo prever a próxima vida. Enfim, tudo bem também. O negócio é abandonar o corpo já num caminho, que é, de alguma maneira, o meu plano com a astrologia védica, assim, estudar até o último segundo para ver se, quem sabe, eu tenho a bênção de lembrar mais cedo, né? E por quê? Porque eu sinto que isso é uma coisa que aproxima demais a gente de Deus, na medida em que a gente desenvolve compaixão por nós, e quando a gente olha um mapa e você vê a treta, você sente compaixão por aquela pessoa, que naturalmente a gente se encontrasse no supermercado, talvez não sentisse, mas pelo mapa a gente sente. E, enfim, falei demais. Tá tudo certo. É isso aí.
Eu não vi se o Mohan ligou o microfone dele ali para falar ou se está desligado, mas a gente vai... Não liguei para falar, Diz mas aí. esqueci o que ia falar. E daí já falaram Tá também, bom, então. falaram também, e aí deixa pra lá. Beleza. Quem fala demais, fala dos outros. Boa. Eu Não, só Fala aí, queria Renato. falar. Brincadeirinha. E assim, é muito importante a gente ver como que assim, meus filhos, sei lá, eu e meu irmão, a gente vai ver o pai e a mãe de formas diferentes. Então, chega muito nesse ponto, né, do que a gente estava conversando mesmo, como que a gente já traz muita bagagem, assim, de ser mais negativo, de ser mais positivo, né, e que isso vai mudando, é a mesma figura, mas a forma de ter encarado os fatos, de ter encarado, de ter visto, né, são diferentes, assim. E uma coisa que eu percebi, assim, olhando o mapa dos meus irmãos e o meu, tem umas coisas do tipo, eu nasci no retorno de Júpiter dos meus pais, que são do mesmo ano, tem o Júpiter no mesmo lugar, e que eu. Aí tem um que nasceu no retorno de Saturno, e o outro que nasceu no retorno de não sei o quê. São três conexões completamente diferentes dos pais com cada um de nós. Então é isso, Renata. E pelo mapa a gente também percebe, porque aí cada um traz um karma específico em relação a essas pessoas ou em relação a a situação, né? Porque às vezes nem é a pessoa específica. Sim. É interessante fazer esse estudo também. Funciona para entender o karma das relações familiares. É legal. Não pode ficar paranoico também, né? Porque é um buraco negro. Se você fiar aí dentro, vai só achar doideira. Então, vamos falar um pouquinho das efemérides. Que se anima? Caramba! Só um minutinho. Então, eu tô com a filha de uma amiga aqui, daqui a pouco eu preciso sair rapidinho só para acompanhar ela ali, por isso que eu parei. Eu queria falar uma coisa sobre as efemérides que eu vi agora, que é assim, Vênus e Mercúrio estão em Sagitário, e eles são amigos entre si, mas só que Vênus, no signo de Mercúrio, tende a ficar crítico demais. Vênus não se dá, não é amigo de Júpiter, Mercúrio também não. Aí eu queria te pedir, Gora, para a gente pensar um pouco nisso. Daqui a pouco chega o Sol para o rolê. Acho que a efeméride que está pegando agora é o Gandanta do Sol. Mas a gente já teve aí, Renata, só para complementar aquilo que a gente falou, o fato de Mercúrio ter passado por Mula, onde você já tem Mercúrio, enquanto o Sol estava em Escorpião, a mesma coisa. Aí, quando Mercúrio foi, ele ajudou. De alguma forma, você já tinha começado o processo. Por isso, você conseguiu resolver dentro do signo de Escorpião, antes do Sol passar pelo Gandanta. Então, eu acho que a gente pode ver cada um, o Escorpião no seu mapa, o Sagitário no seu mapa, e ver se percebeu que ativou alguma coisa, se teve algum efeito, porque o estudo serve para isso. É importante a gente aprender a olhar as nossas efemérides, o que acontece hoje. Enfim, às vezes é uma bobagem, mas é uma manifestação já de alguma coisa que está ali no mapa e que a gente pode. Isso tudo para afinar a percepção e desenvolver esse tipo de raciocínio e de abordagem em relação ao próprio mapa. Beleza. Para falar um pouco sobre Vênus e Mercúrio em Sagitário. A conjunção entre eles e eles num signo não amigo. Então, vamos fazer uma avaliação meio recortada, trazendo agora. Em que sentido? Porque Júpiter está em peixes e isso favorece Vênus. Por quê? Porque Vênus fica exaltado em peixes. Então, Júpiter
não é que Júpiter está transferindo a posição para Vênus, mas Júpiter em Peixes, ele fortalece Sagitário também. Sagitário, se a gente for olhar pelo Kalapurusha Kundali, então a gente vai avaliar com Áries no ascendente, Sagitário se transforma na casa 9. E Vênus, ele é um planeta que fala sobre aspectos materiais, mas Vênus também fala sobre devoção, amor, afeto e toda essa parte de espiritualidade. Porque religião é Júpiter, mas a espiritualidade, a ideia de espiritualidade é Vênus. Então a gente tem Júpiter como uma coisa religiosa e uma ideia de quase como concreta da divindade. Enquanto Vênus traz essa coisa mais espiritual, mais esotérica de repente, até um pouco exótica, porque dependendo da posição onde Vênus estiver, Vênus vai falar sobre as relações que a gente tem de perceber a divindade através da natureza. Beleza, mas aí a gente vai ver um resultado positivo de Vênus em Sagitário quando estiver relacionado com a ideia de espiritualidade, de transcendência, de prática, de devoção. Onde que Vênus está agora? E aí é uma efeméride realmente um recorte, né? Porque eu acho que já está no Pada 4. Tá. Vênus está no Pada 4 de Mula. E Mula é regida por Ketu. Ketu está numa nakshatra que é regida por Arro. Então, de uma certa forma, não está ruim para Ketu. Então, essa nakshatra que é Mula, que é regida por Ketu, está carregando a energia também que é favorável para dar bons efeitos relacionados à busca pela espiritualidade. Por quê? Porque Ketu fala sobre moksha. Ketu fala sobre a busca pela liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Ao mesmo tempo, Mula fala sobre propriedades também de cura. Então, Mula fala sobre essas raízes atadas juntas. Mula fala sobre buscar por uma profundidade, por um conhecimento mais profundo a respeito das coisas. Então, quando a gente traz isso para o aspecto biológico, é a capacidade também de criar remédios, de extrair da natureza propriedades curativas. Num plano mais sutil, fala sobre buscar profundamente sobre a causa de alguma dor. E a cura para isso é o conhecimento transcendental. Então, não necessariamente Vênus vai dar resultado ruim em Sagitário só porque é regido por Júpiter e eles são inimigos, porque a gente tem que considerar Vênus como um benéfico natural, Júpiter como um benéfico natural e Vênus como dando bons resultados em Peixes. Então, em algum lugar, a relação entre esses dois planetas é positiva, porque os dois são benéficos e os dois podem revelar evolução espiritual também. Vai falar? Fala aí. Pensei uma coisa aqui. Pensei e esqueci, tô que nem o Mohan. Eu já volto. Não, mas eu nem atrapalhei. Então, já lembrei. É para a gente colocar uma camada da revisão que a gente teve no sábado, sobre as casas. Porque, assim, Vênus rege naturalmente a casa 2, Touro, a casa 7, Libra. Então, e aí vê os efeitos nessas casas, e onde é que está Sagitário no mapa? Em que casa isso está acontecendo? É a natural casa 9? Ok. Mas, então tem que ver, porque de repente Sagitário está numa casa, na casa 2, que é boa para Vênus. Ou na casa 7, está na 7, que é uma casa boa para Vênus. Então, tem essa outra camada que é importante a gente acostumar também
a perceber, porque aí a gente vai olhando o nosso mapa, falar, ok, isso está acontecendo considerando Áries no ascendente, mas e para mim como é que é? E essa casa é boa para esse planeta que está aqui? E eu ia perguntar uma coisa, Mercúrio, bom, ele passou por Mula, eu não sei se ele está ainda, mas Mercúrio em Mula pode favorecer o estudo da Ayurveda, por exemplo, ou de medicinas conectadas com a cura a partir de processos naturais. Ok, então essa é uma dica boa, é uma potência que a gente pode procurar, né? Sim, sim, O sim. Roura e Parama, só tirando uma dúvida. No caso, eu tenho Mercúrio em Mula, como você já falou, em Sagitário. Aí o Mercúrio passando no mesmo nakshatra intensifica isso, né? E aí, É o retorno. Sendo a casa 6, que é a casa de cura, eu posso transferir isso para o meu mapa de Dasha, que tem Mercúrio, né, no ascendente, no caso, e aí minha casa 6 passa a ter Arro, que vamos supor que, né, que é onde eu Você tem um preciso chegar nesse processo, lugar de isso, e cura. outra coisa, Mula é regida por Keto, e Iraha e Keto a gente fala separado, mas eles eram um só, né? É tipo, a gente, tem que juntar. E então, o que eu sinto? Que é isso, você ativou um processo de cura. E está fazendo, né, inclusive. Sim. É real, você está experimentando isso. Sim. É por isso que eu estou compartilhando, porque é incrível, né? Você tá nesse lugar, exatamente. É assim. lindo mesmo. Obrigada. Então, muito boa observação da Parama, que é justamente a de procurar no mapa natal onde que é o signo de Sagitário, para poder entender onde Vênus e Mercúrio vão dar esses efeitos. Eu estou trazendo a ideia de um efeito genérico, que seria uma forma de ativar bons resultados do posicionamento de Vênus em Sagitário. Então, independente da casa que isso estiver acontecendo, através de prática espiritual, devoção. Oi? Falar? Não? Ah, beleza. Então, a pessoa ativa esses méritos espirituais que podem vir através desse posicionamento de trânsito de Vênus. E aí, Mercúrio, fala. Desculpa, só sobre Vênus rapidinho. Todos os signos de fogo têm uma nakshatra regida por Vênus, na cúspide do signo. E aí, daqui a pouco, não sei se é daqui a pouco, você já está, daqui a pouco, Vênus vai estar em Purvashada, que é regida por Vênus, por ele mesmo. Por ele mesmo, e tem o Devata Apas, que fala sobre água, abundância, emoção, são as emoções também, então ainda leva, né, tem esse lugar menos... um lugar emocional, que pode ser um lugar da devoção, porque não raro a gente vê uma relação apaixonada dos devotos por Deus. Isso em todas as religiões, é um estado de amor, um estado de paixão mesmo. Então tem um lugar de Vênus aí em Sagitário que pode ser muito favorável para a devoção, se a gente estiver nesse caminho, mas também para a prosperidade material, de novo, depende da casa, mas é uma possibilidade, porque, enfim, Júpiter também fala, que Júpiter fala de uma fortuna que é outra, mas são duas fortunas ali, né? Então é um momento de sorte, um momento favorável, enquanto Vênus estiver ali em Purvashada. Então, mas fala então mais sobre Purvashada, porque eu ia falar sobre Mercúrio, que está em Purvashada. Porque assim, Vênus está no Pada 4 já, estilo no máximo, daqui 2 dias ele entra em Purvashada. E aí vai ficar Vênus e Mercúrio em Purvashada. E aí daqui a 3 dias, daqui a 3 dias o Sol entra em Mula. Não é isso? Daqui a 2 dias. O Sol em Mula aí pode... Então a gente já pode adiantar esse efeméride, não é um lugar simples
o Sol, apesar do signo ser bom para ele, o regente da nakshatra é difícil, é inimigo do Sol. Então tem que fazer essas considerações, ou seja, o Sol está no Gandanta, entra em Mula, está no Gandanta, tem essa regência de Ketu, e o Sol também fala sobre cura. Então, assim, pensando nesse lugar de Mula como um lugar de procurar pela cura, e aí é procurar na raiz, que pode ser encontrar a raiz do problema. Essa é a cura. Chegar na raiz e arrancar, né? O mal pela raiz. Então, o Sol pode ajudar a gente a identificar esse lugar. E aí, no signo de Júpiter, pode ajudar a identificar de uma forma elevada, enfim, com conhecimento, com valores mesmo de Júpiter. Então, eu penso que pode, apesar de difícil para o Sol, o comecinho ali de Sagitário, eu também sinto que pode dar bons resultados. Sim, para o Sol é bom, porque ele vem de Escorpião, que é água, e ele é fogo. Então, ele entra no lugar de ativação da energia ígnea dele, né, de paixão. E a outra coisa é que é uma sequência de 2 signos que os regentes são amigos dele, que é Marte e Júpiter. E aí a gente ainda tem um outro elemento interessante que alguns autores consideram que Escorpião tem uma corregência de Ketu. Então ele sai de uma corregência de Ketu para uma nakshatra de Ketu. E é interessante também pensar que os Gandantas, de certa forma, eles trazem na saída a morte e na entrada o nascimento. Então, para o Sol, o nascimento é muito favorável dentro de um signo de fogo, e ele é de fogo, então para ele é muito bom. Talvez para Marte e o Sol, os Gandanta de entrada não sejam coisas tão terríveis assim, né? Talvez seja uma força, um poder mesmo. Para um outro planeta, talvez não fosse tão legal. Então, isso para o Sol, que daqui 2 dias entra em Mula. Vou te cortar uma pergunta pessoal. Você acha que Ketu segura bem um Gandanta de entrada também? Porque é um planeta de fogo? O que você acha? Porque é um planeta de fogo. Mas um Gandanta de entrada para Ketu, na real, é um Gandanta de saída, porque ele está sempre retrógrado. Verdade. E os Gandantas de entrada são de Ketu. Então, teoricamente, ele ficaria... dá um duplo Ketu se ele estiver numa nakshatra dele, e aí isso dá uma esquentada. Sim. Dá uma esquentada, né? Mas é o de Para saída. ele, sim. Mas saída não é ruim para Ketu, porque a morte para Ketu Não, é um problema. Justamente, é isso. Com relação... Nelsinho chinês. Nelsinho é chinês. Fala aí, Renato. Foi mal. Não, tranquilo. Com relação à corregência, não tem a ver com a efeméride, não. Posso fazer a pergunta? Com relação à corregência de... eu poderia pensar que a conjunção de Sol com Ketu em outros signos são piores do que seria em Escorpião? Tipo assim, Escorpião dá uma amenizada nisso ou não? Eu acho que é o contrário. Se você considerar que Marte... Vamos lá. Pior para quem, né? Peraí. Pior para quem? Pior para Ketu ou pior para o Sol? Não, para conjunção, porque o Sol também, né? Hã? Pior para o dono do mapa, porque o Ketu está ali, o Sol está ali, a pessoa que vai viver os efeitos da conjunção. Pior no sentido assim, os resultados são melhorados, assim, vamos dizer assim, porque é uma condição tá de igual tipo Escorpião, é isso? Você consideraria que ele é corregente, então ele está exaltado? Isso. Eu não sei tecnicamente, mas eu não acho que ajuda, porque primeiro não é pacificado de que Ketu é corregente, o Gora disse alguns autores, e
Escorpião não é um lugar fácil para o Sol. O que eu acho que vai depender aí, Renata, é o que é o caso do seu mapa, onde está Marte. Vai aí, Goura, eu preciso ir ali rapidinho. Já volto. Beleza, beleza. Falou. Então, essa ideia de corregência é uma ideia interessante, mas a gente tem que tentar entender quais são os caracas que você está procurando. Então, assim, os caracas de Ketu, eles são meio complicados, eles são difíceis. Então, uma conjunção de Ketu com o Sol, em algum nível, já representa um eclipse. Então, quais são as boas qualidades que podem ser extraídas de um eclipse e o quanto a pessoa precisa também de dedicação, né, para superar esses desafios que o eclipse vai trazer. Então, tem que ter essa observação. Aí a outra coisa é tipo pensar, né, Rahu em Touro. É bom se ele tiver em conjunção com a Lua lá. Imagina, Rahu e a Lua em Touro. É o lugar de exaltação da Lua. A Lua é considerada corregente de Touro e Rahu fica exaltado lá. Isso pode tanto dar resultados muito bons quanto muito ruins. Dá para entender? Que depende da forma como a pessoa... Depende de como a pessoa vai utilizar esses caracas, como isso vai... Quais são as escolhas que ela vai tomar, né? Tipo, depende de tanta coisa os resultados disso. Ó o Gremlin, ó. E até me veio uma outra preocupação, porque meu Rahu está em Rohini, que o regente de Rohini é a Lua, e a minha Lua é debilitada, então isso implica em um desafio Sua maior. Lua não é debilitada. Era o que eu ia perguntar. Eu cismo que ela é porque inimiga e debilitada é diferente. É debilitada. Escreve aí no seu mapa, casa 4. A Lua está na casa dela, Renata, está num signo regido por Vênus. Como é que ela está debilitada? Não, é porque em alguns programas que a gente tira o mapa, ela vem como enemy. Eu não falo inglês. Aí, assim, inimiga e debilitada é diferente? Olha, o que aperta aí para a Lua, no seu caso, é que Saturno está exaltado junto com ela. Então, assim, é uma pressão de Saturno constante em cima da Lua. E isso, de fato, é uma questão. Mas ela não está debilitada. Do ponto de vista técnico, ela não está debilitada. E outra coisa, a gente já falou aqui, eu adoro repetir isso, debilidade e exaltação. Tem que olhar com cuidado, porque exaltação nem sempre é uma coisa boa, muitas vezes não é, depende muito do planeta, e debilidade não necessariamente é uma coisa terrível. A Lua em Escorpião, onde ela é considerada debilitada, traz uma intuição fortíssima só para começar a falar sobre essa Lua. Aí depende da casa e aspectos, enfim, conjunções, evidentemente, mas mesmo tecnicamente debilitada, ela pode dar efeitos ótimos. Entendi. E tem que considerar yogas também, né? Porque se tiver um Gaja Kishari, ela tá forte, ela não tá debilitada. Se tiver um Nityabanga Raja Yoga, ela tá forte, ela não tá debilitada. Ela pode estar em algum Raja Yoga pela casa? Ela pode. Ela pode estar recebendo um aspecto de algum benéfico e dando bons resultados por causa disso? Também. Ela pode estar melhor posicionada no Navamsha do que no mapa natal e isso representar um mérito espiritual? Também pode. Então, são muitos fatores até a gente determinar o resultado de um determinado posicionamento. Justamente, como a Parama falou, não seja tão fatalista em relação ao que um aplicativo está falando. Se você também ainda não conhece com profundidade a definição disso, porque se aparece como inimigo, isso está falando em algum lugar sobre a relação desse planeta com o regente do seu ascendente,
ou com o fato desse planeta estar regendo uma casa maléfica. Então, o programa automaticamente ele dá aquele planeta como maléfico porque ele rege uma maléfica, ou porque ele é inimigo do regente. Mas não necessariamente esse planeta vai dar resultado ruim. Então, essa palavra não define tanta coisa assim. Ela é mais negativa do que definitiva. Dá para entender? Acho que sim. Eu sim. Beleza. Então, como a gente estava falando, né, do Sol que vai entrar no Gandanta de Mula daqui a 2 dias, isso significa que ele está saindo do Gandanta de Diesta em Escorpião. E aí ele já está há um dia mais ou menos dentro desse Gandanta, porque o Sol vai andando 1 grau por dia. E é possível que algumas pessoas tenham manifestado alguns sintomas, de acordo também com o posicionamento de Escorpião no mapa, né? Qual é a casa que isso está. Muito provavelmente, esse Sol está trazendo muitas memórias também. Muitos tipos de eventos emocionais nessa passagem dentro de Escorpião, porque pelo Kalapurusha, Kundali, o signo de Escorpião, ele é a casa 8, e essa casa 8 é um lugar onde a gente guarda muita coisa que precisa ser transformada. Então, a passagem do Sol por Escorpião, ele ilumina esse lugar, ele traz à tona coisas que estavam escuras e adormecidas há talvez 1 ano, talvez até mais de 1 ano. Tá, beleza, boa noite. Boa noite, Renato. Então, quer falar um pouco sobre essa saída do Sol, Parama? Ou tem alguma efeméride que... Me ocorreu uma coisa sobre Mula e sobre isso que você está dizendo. Então, eu acho que eu sinto que Mula, apesar do Gandanta e da não comunicação, porque é essa a história do Gandanta, é um lugar que não tem ponte, né? Tem uma conexão entre Mula e Giesta. E aí, para falar um pouco de Niriti, que é o Devata de Mula, ela fala, ela fala sobre a gente ter a coragem de olhar para o que é feio, na gente, aquilo que a gente não gosta. Isso é a casa 8. Por isso que eu entendo que ainda leva para Sagitário, tipo, se você não aproveitou a temporada de Escorpião, dá mais uma olhadinha. Então, é um lugar fundo também. É um lugar para a gente olhar para aquilo que a gente sente, porque é tudo sobre a nossa percepção, que não é legal na gente, aquilo que a gente sabe, que a gente vai guardando e que não quer abrir aquela gaveta. Em Mula, difícil não abrir a gaveta, tem que olhar, quer dizer, tem que olhar. Se olhar, a gente tem chance de resolver. Ainda é uma oportunidade de transformação e de cura. Então, eu acho que em Escorpião vem essa necessidade de transformação, e em Mula vem a possibilidade da cura daquilo que a gente viu que pode e precisa ser transformado. E aí, considerando isso tudo em Sagitário, e como você disse, Peixes, Júpiter estando em Peixes, a possibilidade de cura através através da espiritualidade mesmo, aquilo que a gente puder buscar de espiritual e aquilo onde a gente puder colocar a nossa devoção, eu sinto que é um lugar que pode favorecer esses processos de investigação, transformação e cura. Sim, é isso. É isso. Bem legal. E quer fazer alguma observação sobre outra efeméride? Eu acho que sobre Purvashada a gente pode falar semana que vem, falar bastante sobre Purvashada, acho que vai ser legal. Eu tô sendo atacado por gremlins aqui, velho. Olha os bichos.
Gremlins loucos, não alimente esses animais à noite. Tá vendo só um correndo ali atrás, ó. O outro me atacando aqui, velho. Ele veio me escalando pelas costas. Nelsinho. Nelsinho é um chinês, ó. Ó o malucão. Nelsinho. Olha ali, Nelsinho. O bicho é maluco. Então, Saturno, ele tá no movimento direto em Capricórnio, agora com 26 graus e 42 minutos em Danista. Então a gente continua naquela energia favorável dele se aproximando de Aquário para acabar com essa agonia que a gente está vivendo já há 2 anos e meio. E Júpiter em movimento direto no Pada 1 de Uttarabhadra. Então também, como a Parama está falando, muito bom porque ele está no signo que ele rege, então favorece muito a aquisição de conhecimento, né, e desenvolvimento de prática espiritual. E a gente fica com um tempinho agora no final para, se alguém quiser tirar alguma dúvida, e aí na semana que vem a gente pode falar sobre esses trânsitos já com o Sol em Sagitário, Vênus e Mercúrio em Purvashada, para falar sobre os padas e os signos do Navamsha. O que é que acha? Então, eu estava olhando agora, porque eu tenho uma sensação de que Rahu mudou de pada, ele está em Virgem agora, o que é muito bom. No Navamsha está Sol, Rahu e Mercúrio em Virgem. Saturno. Perdão. Saturno, Rahu e Mercúrio. Melhor, porque se fosse o Sol era treta. Mas o Sol está em conjunção com Ketu em Peixes, o que fala de uma busca espiritual, propósito espiritual. Então, também dá para aproveitar essa conjunção. É isso que a gente falou. É uma conjunção difícil? Tipo, é um eclipse? Dá resultado positivo? Pode dar. E eu acho que esse Mercúrio aí, exaltado, e Rahu também estão trazendo de novo, aí reforçando essa possibilidade de cura. E, claro, aí tem os outros aspectos da casa 6 que a gente não mencionou, mas esse da cura eu sinto que está favorecido. E nesse momento a gente também, vai passar daqui a pouco, a gente está com um Gaja Keshari. Então, na Vamsha. Sim. Super, super favorável também. E acho que é isso. Sim. Alguém quer fazer comentário? Quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Então, eu fico realmente muito feliz, assim, por mais um encontro da gente. Hoje foi bem legal, bem interessante mesmo fazer essa leitura e a conversa toda que a gente teve. E que a gente possa sempre lembrar, né, de oferecer todas as glórias e todos os méritos aos mestres espirituais. A gente está nas últimas semanas desse ano e foi muito legal, foi muito feliz mesmo o estudo todo que a gente conduziu. Eu espero que a gente continue junto. Tem muito mais coisa interessante para a gente estudar e conversar. Que vocês tenham uma boa semana, fiquem em paz, fiquem na luz. Qualquer coisa, escrevam no grupo também. Podem trazer pergunta, podem trazer pessoas novas. Eu vou colocar Gurudeva Kripa Bin do dia, para mais uma vez a gente glorificar os mestres espirituais. E quero mandar minhas mais humildes e respeitosas reverências para todo mundo, agradecendo pela oportunidade de fazer esse serviço. Então, um abração, pessoal. Fiquem bem, fiquem em paz. Tamo junto.
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे Tuna pekayati dina Kripa bindu diya Dase Tuna pekayati dina Sakala sahane bol diya karo Sakala sahane bol diya karo Nija mane strihahina Nija mane strihahina সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহ নাত যত যত সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহ নাত যত যত তবে তো গাইব হরিনাম সুখে তবে তো গাইব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে কবে হেন কৃপা লগিয়ায় তত হইবে না তো কবে হেন কৃপা লগিয়ায় তত হইবে না শক্তি বুদ্ধি আমি অতিথি শক্তি বুদ্ধি আমি অতিথি পরমরে আত্মসাত পরমরে আত্মসাত যত বিচারে কিছু নাহি ভয় তোমার করুণা সার যত বিচারে কিছু নাহি ভয় তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কাঁদিও কাঁদিও করুণা না হইলে কাঁদিও কাঁদিও প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না রাখিব করুণা না হইলে কাঁদিও কাঁদিও